rogamos a Jesus que continue nos abençoando nesse clima da prece, que restaura as nossas almas, que nos enche de amor, nesse reencontro com o Evangelho de Jesus, que faz tão bem a nossa alma. É uma alegria estar nesta casa e ver, trabalho desenvolvido, esse amor pululando aí em todos os setores da casa. Então, é muito bom estarmos aqui e verificar tudo isso e sentir tudo isso. E nós queríamos recordar, então, com os nossos irmãos, através da psicografia do Chico Xavier, o nosso irmão Humberto de Campos, ele narra para nós o momento em que Efraim, o filho de Atade, tão logo ele soube de Jesus e do pequeno colégio de discípulos que o rodeavam, a fim de aprender a boa nova, ele foi procurar o mestre. O povo da época respirava o clima de dominação. E Jesus curava, consolava, bendizia, chegara até a transformar a água em vinho em uma festa de casamento. Aconselhável, portanto, disputar-lhe a presença, ser-lhe-ia o discípulo chegado do coração. De cabeça inflamada, em sonhos de grandeza terrestre, ele procurou Jesus, que o recebeu com a bondade de sempre. Embora com manifesta angústia, pois ele já sabia dos momentos que se avizinhavam do Calvário e da crucificação, pois que Efraim o procurara bem próximo de quando iria acontecer a sua crucificação. Então ele disse ao Senhor, Senhor, ardendo de idealismo, aceita-me por discípulo, quero seguir-te, mas quero seguir-te num lugar bem próximo do seu coração. Jesus, então, sorriu calmo e falou para ele, tenho muitos seguidores de longe. Aspirarás, porventura, posição de discípulo de perto? Sim, mestre, exclamou o candidato. Embriagado de esperança no poder humano, que fazer para conquistar semelhante glória? O divino amigo, que lhe sondava os recônditos caninhos da alma e da consciência, esclareceu pausadamente. O aprendiz de longe pode crer e descrer, abordando a verdade e esquecendo-a periodicamente. Mas o discípulo de perto empenhará a própria vida na execução da divina vontade. O seguidor de longe provavelmente entreter-se-á com muitos obstáculos a lhe roubarem a atenção. Mas o companheiro de perto viverá em suprema vigilância. O de longe sente-se com liberdade para buscar honrarias e prazeres, misturando-as com as suas vagas esperanças no reino de Deus. Mas o de perto sofrerá as angústias do serviço sacrificial e incessante. O de longe dispõe de recursos para encolerizar-se e ferir. O de perto, através dos anos, armar-se-á de incalculável paciência para compreender e ajudar. O de longe alegará dificuldades para concentrar-se na oração, experimentando sono e fadiga. Mas o de perto, contudo, inquietar-se-á pela solução dos trabalhos e caminhará sem cansaço, em constante vigília. O de longe, porém, respirará em estradas floridas,
demorando-se na jornada quanto deseje. O de perto, porém, muita vez seguirá comigo pelo atalho espinhoso. O de longe dar-se-á pressa em possuir. O de perto, no entanto, encontrará prazer em dar sem recompensa. O de longe somente encontrará alegria na prosperidade. No entanto, o de perto descobre a divina lição do sofrimento. O de longe padecerá muitos melindres. O de perto encher-se-á de fortaleza para perdoar sempre e recomeçar o esforço do bem, quantas vezes forem necessárias. O de longe não cooperará sem honras. O de perto servirá com humildade, obscuro e feliz. O de longe adiará os seus testemunhos de fé e amor perante o Pai. O de perto, entretanto, estará pronto a aceitar o martírio em obediência aos celestes desígnios a qualquer momento. Após longa pausa, fixou em Efraim os olhos doces e indagou: aceitarás mesmo assim? O candidato, algo confundido, refletiu e exclamou: Senhor, teus ensinos me deslumbram. Vou à casa de Deus agradecer ao Santo dos Santos e volto dentro de 1 hora, a fim de abraçar-te o sublime apostolado sob juramento. Jesus aceitou-lhe o amplexo efusivo e ruidoso, despediu-se dele sorrindo. Mas Efraim, filho de Atade, nunca mais voltou. Assim, meus irmãos, nesta história que o nosso Humberto de Campos narra para nós, ele nos fala a respeito de como existem os cristãos, de como se posicionam, melhor dizendo, os cristãos. Qual a atitude dos cristãos depois com o encontro de Jesus? Nós temos, ele fala que nós temos os discípulos de longe e os discípulos de perto. E o próprio mestre diz a Efraim, o moço: discípulos de longe, nós temos muitos, mas nós precisamos de discípulos de perto. E ele então começa a narrar a diferença. Discípulo de longe é aquele que conheceu os ensinamentos, mas que mesmo ao contato, sabendo da necessidade de se autotransformar, de se modificar interiormente, da necessidade do conhecimento, do estudo, da necessidade do trabalho do bem, da necessidade do auxílio ao outro através da caridade, da compreensão de que Jesus é o grande mestre. Ele sendo mestre, se somos os seus discípulos, nós temos que seguir a ele. E qual é o meio, o modo que nós podemos seguir a Jesus? Primeiro, conhecendo os seus ensinamentos, conhecendo o seu legado, conhecendo o que ele espera de nós, conhecendo a sua lei. Ele fala que toda a lei que ele veio trazer é a lei de Deus. E esta lei está resumida em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, ele resume todos os seus ensinamentos na lei do amor, na necessidade que nós temos de nos amar. Nós vimos na prece inicial da nossa amiga Romana, falando sobre o amor, da necessidade de nos amarmos. E é isso que Jesus traz para nós, de que nós caminhamos para isso,
para compreendermos o que é o verdadeiro amor. E para chegarmos a entender isso, ele diz também: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não existe outro meio. Se nós queremos evoluir, se nós queremos melhorar, se nós queremos crescer interiormente, nós temos que seguir o Mestre, realmente. Mas para segui-lo, ou nós o aceitamos, interiorizamos os seus ensinamentos e somos os cristãos de perto, ou continuamos o cristão de longe, o discípulo de longe. Como nós dissemos, é aquele que sabe, como nós estamos já sabendo. Hoje nós não podemos falar, eu não sabia. Nós já sabemos dos ensinamentos do Mestre. Então, o discípulo de longe é aquele que sabe, mas é aquele que ainda não entendeu a mensagem no que diz o nosso Jesus. O discípulo de longe é aquele que sabe que é preciso amar, que sabe que é preciso trabalhar pelo bem, que sabe que é preciso dominar as suas más inclinações, mas ele ainda se deixa melindrar. Ele ainda é egoísta, ele ainda pensa em si mesmo, ele ainda pensa nas coisas mais materiais do que nas espirituais. Ele ainda espera reconhecimento pelo trabalho desenvolvido. Então, é isso que os ensinamentos nos falam hoje, né? Que muitas vezes nós agimos como esse discípulo. Nós queremos ser reconhecidos pelo nosso trabalho. Nós queremos que as pessoas nos distinguam das outras e nos marquem com uma certa evidência aqui na Terra, fazendo honrarias pelo trabalho que a gente desenvolve, né? Pela amizade que a gente tem, pelo lugar de destaque que a gente ocupa na sociedade. Nós ainda estamos esperando isso. Então, esse é o discípulo de longe, porque ele não entendeu que nós trabalhamos para o bem, que nós trabalhamos para Jesus implantar este reino de amor no coração dos outros homens. E de que maneira nós vamos ajudar? Pelo nosso exemplo. Então, é fazendo tudo ao contrário do que faz o de longe. E nós seremos o discípulo de perto. De que maneira? Amando, compreendendo, respeitando, não nos melindrando, não esperando recompensas aqui da terra, mas sabendo que tudo que a gente passa aqui na terra, todos os problemas, as dificuldades, são em benefício do nosso crescimento moral. É para que nós possamos nos melhorar, é para que nós possamos crescer espiritualmente, é para que nós possamos viver de maneira diferente, conhecendo de perto a dificuldade e superando essa dificuldade. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, motivos de resignação. Por que nós temos que nos resignar? Por quê? Se nós somos espíritos que estamos a caminho da evolução, somos espíritos que temos um passado a ser reconstruído, manchamos a nossa história. Hoje nós temos que mudar essa situação. Nós temos que melhorar tudo isso. Tudo que nós fazemos contra a lei nos cobra. É a lei de causa e efeito, ação e reação. Então, nós temos, isso volta, tudo que nós fazemos e implantamos para o mundo, volta para o nosso próprio coração. Se eu planto amor, se eu planto bondade, se eu planto caridade, tudo isso volta para mim. Mas se eu planto a inimizade, o orgulho, a vaidade, né, a discussão, então o que vai voltar para mim? É esse tumulto todo. E nessas indas e vindas que nós tivemos na Terra e para a espiritualidade, nossas reencarnações, nós nos comprometemos. Mas hoje, nós estamos na oportunidade de repararmos tudo isso. Porque nós temos o conhecimento. Nós podemos reparar.
Então, é por isso que vem o problema, a dificuldade, a enfermidade, a dor, o filho problema, né? As dificuldades de relacionamento dentro do lar, o trabalho difícil, enfim, todas as adversidades que vão fazer com que nós possamos entender que é preciso nos resignarmos, porque tudo isso é para o nosso próprio bem. E nós precisamos sofrer bem, porque esse sofrer bem nosso é que vai nos adiantar na nossa caminhada evolutiva. Só que tudo isso nós temos que fazer, mas sabendo que nós não vamos ter recompensa nenhuma. Ninguém vai ficar achando que nós, nos falando, olha, né, aquela pessoa assim, assim, assado, ela está passando pela sua luta, mas ela é uma vitoriosa, e colocá-la numa posição de destaque. Se nós formos reconhecidos na terra, nós já fomos. O reconhecimento nosso é na espiritualidade. De que maneira? Com a nossa consciência tranquila, quando nós chegarmos na espiritualidade e termos a nossa consciência tranquila. Estar bem, né? Então, como nós vamos chegar na espiritualidade, é como nós vamos viver aqui. Então, se nós vivermos bem aqui, nós vamos chegar bem lá também. E, além de tudo isso, né, de cuidar de todo esse processo de regeneração do nosso coração, de depuração da nossa alma, de transformação interior, nós temos que trabalhar pelo bem. Então, é por isso nós temos que nos resignar, temos que trabalhar todo esse processo, termos a aceitação de tudo isso e ainda buscarmos o trabalho no bem para que nós possamos ajudar na implantação do reino de Deus no coração daquele que caminha conosco e compartilha a nossa existência. Chico Xavier foi abordado e perguntaram assim para ele: Chico, se você fosse um homem de poder, qual a lei que você implantaria? E ele disse assim: se eu tivesse algum poder, se eu pudesse influenciar de algum modo na humanidade, eu instituiria o amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque se nós amássemos uns aos outros como Jesus nos amou, a humanidade seria muito melhor. Se nós nos amássemos como Jesus nos amou, quando eu vejo meu irmão que não me compreende, fere meu coração, na hora eu lançaria o perdão. Se nós nos amássemos como Jesus nos amou, enquanto eu estou comendo fartamente em casa, eu lembraria daquele que nada tem e com certeza dividiria a minha refeição com aquele meu irmão. E assim ele foi narrando, né, as coisas que nós podemos fazer. Porque é tão bonito, né, e é tão gostoso a gente estar em casa, ouvindo aquela chuvinha que cai, né, dando um friozinho que a gente pode se cobrir. O sono fica bem melhor, mas existem tantos lares que estão molhados, né? Existem muitas pessoas que não têm uma cobertinha para puxar. Aquela chuva pode estar entrando no barraco do meu irmão e provocando uma situação constrangedora com as crianças, com os velhos, enfim, com aquelas pessoas que estão ali em necessidade maior. Então, é isso que Jesus espera de nós, que nós abramos o nosso coração,
que nós saibamos sentir o outro, nós não só buscarmos o conhecimento, porque Emmanuel nos fala que é preciso as duas asas para o crescimento, a do conhecimento e a do amor. Eu tenho que conhecer, por isso é importante eu estudar, é importante eu estar ciente dos ensinamentos de Jesus, principalmente à luz da nossa doutrina espírita, que clareia para nós, que norteia os nossos passos, a fim de que nós possamos ser melhores. Mas é preciso entender que só estudar não basta, só conhecer não basta. É imperioso que nós nos arregacemos as mangas e trabalhemos pela implantação do amor no nosso coração, através do sentimento. É termos compaixão. Porque às vezes a gente passa perto de um irmão e a gente vê, né, que a pessoa está lá naquele frio. E a gente passa e fala, olha, coitado, com esse frio, olha lá, ele está sem agasalho. E vai embora para casa. A gente sabe que é um irmão nosso que está sem agasalho. E a gente vai para casa, entra dentro de casa, toma um caldo quente ou um chazinho gostoso, vai dormir, tem aquela cobertinha que está toda quentinha, cheirosinha, e aquele irmão continua lá, caído no chão, com frio. O que nós temos que ter é compaixão. Eu olhar para aquele meu irmão que está caído, ele está com frio. É ir na minha casa, pegar uma cobertinha e trazer e envolver esse meu irmão. Isso é compaixão, isso é piedade. É o sentimento vindo à tona. E eu conseguindo pôr para fora o amor que Jesus nos ensina. Então, a luta do cristão de perto não é fácil. Porque se fosse fácil, a gente já não estaria mais aqui, né? Nós estaríamos em degraus maiores na nossa evolução. Mas o itinerário é longo, mas vale a pena nós sermos um cristão de perto. Porque quando nós chegarmos lá no topo, né, nós vamos ter uma alegria imensa invadindo o nosso coração. Do dever cumprido, do cristão que reconheceu o que ele realmente precisava realizar. A necessidade do trabalho no bem. A necessidade de não ficar pensando nos seus próprios problemas, nem ficar querendo que as pessoas o intitulem, ou não ficar esperando nada de honrarias na terra. Mas nem se melindrando e nada disso, mas dando testemunhos de verdadeiros cristãos. É isso. Ah, mas eu sou muito... Como eu vou dar um testemunho? Eu sou uma pessoa imperfeita, eu não sou um Chico Xavier, não sou mesmo. Mas eu preciso dar o primeiro passo. Como eu disse ainda há pouco, eu posso ofertar um prato de sopa, eu posso acarinhar uma criança que está necessitada, eu posso vestir alguém que está necessitando de um agasalho, eu posso falar com alguém que está precisando, porque a caridade não é só caridade material, mas principalmente a moral. É o ajudar o outro. Nós estamos aí numa campanha danada contra o suicídio. Pessoas que não têm com quem conversar. As pessoas não têm mais com quem conversar. Então, ouvir alguém, só ouvir uma pessoa, ouvir, deixar com que ela desabafe, sem contar a nossa história, isso é caridade, né? Só ouvir, emprestar os nossos ouvidos. Abraçar alguém com alegria, com sinceridade, distribuir sorrisos, deixar a vida do outro mais feliz. É isso que nós precisamos. E enquanto nós socorremos o outro, Deus está socorrendo o nosso coração. Nas nossas necessidades e naquilo que nós mais estamos precisando para nos tornarmos melhores. A proposta é essa, nos modificarmos. A proposta é essa,
nós termos consciência de que é preciso nos amarmos, que é preciso nos respeitarmos e que, acima de tudo, nós nos reconhecermos como verdadeiros irmãos, sermos uma grande família, para que nós possamos nos ajudar. Dentro de uma família, por exemplo, os irmãos, eles brigam, né? Eles falam lá, pode ser o que for. Mas se alguém de fora mexe com um dos irmãos, a gente vai lá tirar satisfação, que a gente não quer, não é assim? É assim que nós devemos também dizer. Às vezes, a gente vê, por exemplo, um acidente acontecendo e a gente fala assim, quem é? Né? Quem é? Fulano. Graças a Deus não é ninguém da minha família. Não, não é assim que nós temos que pensar. É um nosso irmão que está ali. Vamos orar por aquela pessoa, né? Orar pela família daquela pessoa. Quantas vezes tem uma senhorinha que desencarna, a gente fala assim, a pessoa vai falar, né? Minha mãe morreu, alguma coisa assim, a gente fala, mas também, né, já estava na hora, fala para a pessoa. Não é assim, é a dor. Todos nós fomos criados para sentirmos a dor na mesma intensidade. Então, nós temos que respeitar a dor do nosso irmão e ajudar neste momento de dificuldade maior. Então, nós somos espíritos que estamos precisando aprender tudo isso, né? Para que nos tornemos esse cristão de perto, que Jesus espera. Ele fala, de longe eu tenho muitos, mas eu estou precisando de perto. A mensagem, né? Eu preciso dos discípulos de perto. Por que ele precisa dos discípulos de perto? Para propagar a sua mensagem de amor. Então, nós podemos ser esse discípulo. Então, nós precisamos começar, dar o primeiro passo, começarmos. E o começo para que isso aconteça é nos conhecermos, em primeiro lugar, e saber aonde nós temos que mudar. Quando nós precisamos modificar os nossos atos. Qual é o momento aqui dentro de nós que precisa ser modificado? A nossa transformação interior vai começar quando? É agora, né? Nós temos que começar, é agora. E esse é o convite que Jesus nos faz, através dessa história contada, narrada pelo Humberto de Campos, pelo nosso Chico Xavier. Mas nós temos também o convite do nosso irmão Krieger de Matos, que nos diz assim: vós que viveis errando lá por fora, no caminho onde a treva impere e mora, vós, almas tristes, se não viste a luz, se a luz não viste, alma sem fé, sem crença, sem ideal, quer mais o crime, o ouro e o mal. Vós que viveis errando lá por fora, onde a desgraça no negro manto arvora, entrai, é tarde, a vida é curta, entrai. E depois, maravilhados, ajoelhados ante este altar, no peito encruzai as mãos, vendo em cada canto, olhos irmãos, enquanto vossa prece para o céu se evola, porque aqui dentro há um templo, o templo é escola. Não sabeis, é certo, ele redime e apaga as manchas d'alma dos crimes das noites que trazeis nos corações, com os reflexos das luzes que as ciências dão. Há muita luz cá dentro, é a luz das almas que se esforçam ansiando palmas, no mistério da conquista e da memória, sonhando com o céu, o nome e a glória. Dizem que houve um ser no Oriente, outrora, que sendo espiritual tornou-se homem, embora, dentre os grandes de então, os sábios, sem consultar os falsos afarrábios, foi mestre, sendo humilde nazareno. Foi grande, o maior sendo pequeno. Concentração astral que a ciência encerra, ele desceu iluminando a terra, e a fé pregando, a fé que nos consola. Ele, o Cristo, era o verbo, era uma escola. Minha alma, pois, vos pede, vos implora.
Vós que viveis errando lá por fora, fugindo do dever, manchando a história, entrai, porque aqui dentro há paz, há luz, há amor, há glória, porque aqui dentro é uma verdadeira escola. Muita paz a todos.